aos Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 9. Nosso tema, para você sair depois e fazer aí como o pessoal está procurando. Um tempo que se chama hoje. Esse é o tema, tá? Um tempo que se chama hoje. Vocês acharam sim ou não? O verso 7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde nossos pais, ou vossos pais, me tentaram, se diz o Senhor, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seus corações, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, diz o Senhor, aos judeus, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Está vendo? É o tema que Deus me deu. Durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, somente até aqui vamos ter uma palavra de oração. Pai, mais uma vez, oramos, acreditamos, como lemos no versículo 7, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes. Queremos ouvir, queremos aprender, queremos exercitar, queremos crescer, queremos nos apaixonar outra vez, queremos escrever nossos conceitos, nossos valores, queremos te servir melhor, queremos dar importância o que tu dizes ser importante. Assim nós te bendizemos. Fala com a gente, Jesus. Usa a minha imperfeição como homem, mas nos fala, usa a nossa vida, que o Senhor possa nos dar a sabedoria, para que todos nós entendamos o que tu tens a falar. Assim nós oramos na certeza de que somos totalmente dependentes, oramos em nome de Jesus. Diga para o Senhor, Deus deu a palavra poderosa para nós. Eu estava orando sobre a mensagem de hoje. Nós estamos vivendo um tempo. Eu vinha hoje de Maricá com a minha esposa e nós estávamos discorrendo sobre um assunto, sobre a banalização, né? Algumas coisas estão sendo banalizadas, seja no campo político, como hoje ali na internet, que a ex-candidata, a Marina da Silva, disse que de tanto o atual governo falar de golpe, está banalizando, uma vez que o termo golpe é muito forte, mas ele é tão difundido e tão propagado que daqui a pouco ele vai perdendo o que é a sua proporção, a sua importância, a sua relevância, né? E nós estamos aqui dentro de um texto. Quando eu vinha conversando isso com a minha esposa, nós falávamos exatamente isso. O Espírito de Deus reacendeu essa leitura. Não endureçais
os vossos corações, assim como fizeram os vossos pais. Quem são? Os nossos antepassados, sejam os judeus, sejam qualquer que forem os nossos antepassados, né? Mas a gente precisa, cada dia que a gente ouve a mensagem, entender que a humanidade ela vem de um tronco só. Qual é o nome desse tronco? Adão, né? Então a gente precisa analisar sobre essas questões, para a gente não banalizar o reino, a fé, a salvação, a intrepidez, a coragem. Entendemos uma coisa: ano passado Deus me chamou a atenção que até nas redes de televisões, nas novelas inclusive, a Globo, eles tentavam, brincar com o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder, e falavam aquilo banalizando. O sangue de Jesus tem poder para nos projetar no céu. Mas nós vemos que essa geração é uma geração corrompida, é uma geração desprovida de graça, de conhecimento. E nós somos os remanescentes da fé. Diga para o seu irmão: você é um dos remanescentes da fé. Nós somos aqueles que, dentre tantos, permanecemos. Eu dizia para Deus: Senhor, olha só, uma noite chuvosa, fria, onde tem uma virose aí, de gripe, muita gente, ficou 2 dias acamada. E olha só quantas pessoas na ceia. Por que você e eu estamos aqui? Porque a gente não vai banalizar o chamado. Diga para o seu irmão: você só está aqui porque você quer dar indício de que você tem um compromisso firmado com Deus. Aleluia! Então, se essa mensagem ela nos alcança numa posição, por que Deus então nos deu? Porque Deus quer também nos trazer um sentimento preventivo. Entendamos que Deus estava falando, esse autor da carta aos Hebreus, ele está falando a quem? A nova geração, o pessoal é pós-Jesus. Essa carta é endereçada à igreja primitiva, que diz respeito a nós. E quem são os nossos antepassados? Os judeus, porque eles ouviram coisas inefáveis que nós ouvimos também. Eles experimentaram, como a irmã Lucinda, ela vai dar, se Deus assim permitir, no domingo, depoimento. Você vai ver que foi Deus que trouxe ela de volta, assim como foi Deus que trouxe a minha filha. De 10 dias de coma, Deus devolveu a minha filha. Como banalizar um Deus que me fez tantas coisas? O que é banalização? É você tornar algo importante trivial, algo de grande relevância, ao torná-lo pequeno, sem expressão. Isso é banalização. Quando o texto diz: não endureçais os vossos corações, como fizeram os judeus, que numa mesma proporção de fé e de chamado, a gente pode ter de uma visão simétrica, de igualdade. A gente pode ver que Deus, quando olha para a igreja de hoje, e tudo que Deus nos fala hoje, um tempo que se chama hoje, Deus um dia falou as mesmas coisas com os judeus. Eles não atentaram. Deus lhes falara acerca de uma terra, de um lugar de repouso. Que lugar de repouso era esse? Canaã. Uma terra que manava leite e mel. Uma terra que eles continuariam tendo um convívio, um relacionamento com Deus. Mas o que eles fizeram com Deus? Eles tentaram a Deus. Eles provaram a Deus. Eles resistiram à voz de Deus. E a gente, irmãos, precisa cuidar. Há um demônio na terra
para banalizar o reino, para banalizar a nossa estada na casa de Deus, a nossa vida. Quantas vezes vem um sentimento que a gente sabe que não é de Deus? Ah, hoje não vou no culto não, porque eu não vou fazer falta. É mais um não. Ninguém cultua a Deus como você cultua. Ninguém na terra é igual a você. Se ninguém é você, você é singular, você é exclusivo, você é escolhido. Ninguém pode prestar a Deus um culto como você presta. O Rodney, pastor bispo, ele pregou a palavra na abertura, Efésios 2:8, diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Como banalizar o que não é meu? Eu posso até banalizar o que é meu, põe aspas nisso, né? Eu tenho uma coisa de grande valor e eu não dou importância, mas eu não posso, em hipótese nenhuma, banalizar aquilo que não me custou nada. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não podemos fazer descaso, não podemos tornar menos importante o sacrifício de Jesus, a nossa alegria de estar, o nosso fervor em orar, o nosso desejo de estar dizendo para Deus: Pai, eu não quero me tornar mais uma pessoa dentre tantas, eu não quero ter uma mensagem, eu quero ser a mensagem. Eu quero que quando as pessoas olharem para mim, possam ver o que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor está fazendo. Então, o autor da carta está dizendo: se vocês endurecerem o coração de vocês, como fizeram os judeus, isso poderá acontecer na graça. Imaginemos ficar sem o céu, imaginemos ficarmos de fora no arrebatamento, imaginemos nós que amamos ao Senhor. Precisamos cuidar do nosso coração, porque está havendo um levante para tentar banalizar as coisas de Deus. Não, mais um dia de culto, mais um dia de culto. Não, eu vou lá dar a minha adoração, dar o meu culto, dar a minha oferta, dar o meu dízimo, eu vou fazer a minha parte. Não, você vem prestar a Deus um culto racional. É mais do que qualquer coisa. Eu vou dizer a Deus: Senhor, ninguém me escolheria, mas o Senhor me escolheu. Ninguém me chamaria, mas o Senhor me chamou. Eu vou dar importância, ainda que todos desistam, mas o Senhor tem comigo uma aliança. Eu vou contigo até o final. Aleluia. E Paulo está dizendo, pode ser Paulo, né? Ele está dizendo, ele diz assim, sobre essa carta, no verso 7: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje, um tempo chamado hoje, diga para o seu irmão: hoje Deus está falando contigo. Como está a fogueira do teu coração? Como está? Pastor, o negócio está cheio de graveto. Já viu graveto? Já botou graveto em fogueira? Aquele estalo, está estalando os meninos aqui dentro do meu coração. Eu sou um fogo, quase um fogo ambulante. Isso, conserve. Põe todos os dias suas lenhas, a lenha da adoração, do temor, da dedicação. Não comece a perder a identidade, aquilo que você sempre foi, o que te fez ser o que você é hoje, foi o que você exercitou ontem. Diga para o seu irmão: o que você é hoje é resultado do que você foi ontem, e você será amanhã o resultado que você é hoje. Ouça que Deus está dizendo, Ele está te chamando para reacender uma fogueira no teu coração, para nunca mais se apagar. Amém. Aleluia! É aquela coisa de você levantou de manhã, não pode orar, tem que te incomodar. Não separou um tempo para ler a Bíblia, isso precisa te incomodar. Não conseguiu vir a ceia aos cultos, isso tem que te incomodar. Por quê?
quando incomoda, é um indício de que você, por causa da correria, por causa da correria, você não pode orar. Por causa da correria, você não pode ir. Eu não estou dizendo que isso tem que se tornar algo comum. O que eu estou dizendo é que se você não fizer e não te incomodar, você está correndo perigo. Você tem que dizer: Deus, hoje eu não pude fazer o meu devocional. Deus, hoje eu não tive tempo para ler a Bíblia. Senhor, eu não estou fazendo aquela questão que eu fazia de ir à tua casa. Não está certo isso. Você tem que dizer isso para Deus. Você tem que dizer para o Senhor: isso está me incomodando. Não está bom. Né? Quem vai perceber? Você é a primeira pessoa a perceber. É a primeira pessoa. Né? Diga para o Senhor: como está o fogo no teu coração? Como é que está o seu anseio pelas coisas de Deus? Diga para ele assim: Deus está falando contigo hoje. É o tempo do ar. Quem sabe você vai dizer: eu quero ser avivado, eu quero ser fortalecido, eu quero ser levantado, eu quero ser empurrado. Pode me empurrar, se prepara. O empurrãozinho de Deus é igual a pedra que Davi bateu na cabeça do gigante. Né? Ele só rodou e Deus deu impulso. Eu acho que Davi tinha força para matar o gigante, mas o empurrãozinho da mão de Deus. Né? Então, eu separei algumas coisas que eu coloquei assim. Eu fico preocupado com a banalização da fé. Eu fico preocupado com a banalização dos cultos. Eu fico preocupado com a banalização da palavra de Deus. E no dia eu vi que o irmão postou, só porque a gente fez menção no dia da Bíblia, dizendo a importância do dia da Bíblia, e disse: mas não tem essa importância toda. O dia da Bíblia, a Bíblia é uma coleção de textos que contém a palavra. A Bíblia não contém, ela é a palavra. Eu falei: não, pelo amor de Deus. Eu fico preocupado porque essas coisas estão acontecendo aonde? No seio da igreja. A gente vai banalizando porque a gente já não é mais aquele homem que foi chamado, que chorava, que, né, é o que eu disse, você não teve tempo para ter o seu devocional. Você diz: Deus, eu não tive tempo para corrido, mas Senhor, isso não está bom. É você dizer assim: Senhor, eu não estou satisfeito. Sabe? Não devo proceder assim, porque a salvação é um dom. Diga para o Senhor: a salvação é um dom. Eu sou o cuidador, sou eu que cuido. Eu não posso fazer como fez os judeus. Imagine Jesus voltando. Ei, nós somos cristãos ou nos convertemos. Qual é a proposta inicial? Qual é a proposta de maior vulto? O céu. O céu. Agora, se eu banalizo o céu, eu acho que as outras coisas vão preenchendo, e daqui a pouco, irmãos, eu começo de uma forma sutil, sorrateira. O diabo não está brincando, ele está pegando pesado, né? Então, o que Deus está dizendo para nós dentro desse tema? Um tempo chamado hoje. Deus está dizendo: não está bom? Melhora. Você não sente mais aquele fogo dentro do teu coração? Diga isso para o Senhor. Quantas vezes eu tenho um dia corrido e eu não pude orar, nem fazer meu devocional, eu chego em casa e digo para Deus: Senhor, me dá certo o que eu fiz hoje. O que eu fiz hoje? É como se Deus perguntasse para ele, dizer para ele: o que você fez hoje? Claro que ele sabe. Eu disse: eu entrei na correria. Eu não separei um tempo para orar, não separei um tempo para ler a Bíblia, não separei um tempo para meditar. Não está bom, Senhor? Me perdoa. Você diz isso para Deus: Senhor, eu vi que eu não fiz isso.
Diga para o seu irmão, você precisa ver o que você está deixando de fazer, ou o que você fazia e parou de fazer. Aí, pastor, continua não, porque vai ficar mais estreito. Continua não, pastor, onde você vai me levar para isso? Se outra vez ouvirdes a sua voz, não endureçais. Jesus não voltou ainda, então dá tempo de consertar tudo. Aleluia! Depois dessa mensagem, pode vir, Senhor. Pode vir, Senhor Jesus. Vou até compor aqui. O coração está tão inflamado. Pode vir, Jesus. Pode sim nesta noite. Aleluia. Eu queria finalizar essa mensagem falando sobre o poder do paradoxo. Diga para o seu irmão, o poder do paradoxo. O reino de Deus, a proposta do reino de Deus, ela tem um viés de paradoxo. Diz assim: para sermos exaltados, devemos ser humilhados. Para sermos grandes, devemos nos fazer pequenos. Para sermos dignos de sermos servidos, devemos servir. O caminho que nos leva para o trono passa pelo altar. Para sermos fortes, devemos nos gloriar na fraqueza. Há uma grande semente plantada no coração de todos nós. A semente que nós temos nas mãos hoje é suficiente para gerar o nosso futuro. O reino de Deus, ele é um verdadeiro paradoxo. Jesus diz assim: o crescimento pela diminuição. Quem quiser ser servido, que sirva. Se eu começo a querer tirar esse poder do paradoxo, do crescimento pela diminuição, para eu ser servido, eu tenho que servir. É um contramão de uma mentalidade meramente humana, porque a mentalidade de Deus diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que se fez homem, para que todo aquele que nele crê não pereça. O próprio Deus se fez homem e morreu por nós. Deus disse para nós o seguinte: eu estou dando importância àquilo que é importante. E o que é importante? Você. Abraço, irmão, diga: Deus mandou te dizer que você é a pessoa mais importante, que os olhos dele estão fitados em você, e ele te deu um dom, a salvação. Cuidado com a banalização, porque os judeus banalizaram, de tanto ouvir, acharam que seria mais um dia que Deus iria admoestá-los, e naquela noite a porta se fechou, eles não entraram. Não endureçais os vossos corações, como se deu com os nossos pais, né? É tudo isso e mais um pouco, mas eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria orar por você. Pai, eu quero te louvar e te honrar pelos nossos irmãos que venceram o frio, a chuva. Isso é um dos maiores indícios de que eles não estão banalizando o teu reino. Vieram para te honrar nessa ceia. Talvez essa palavra ela veio como um alerta, porque são demônios que estão agindo na terra para tentar paralisar a salvação. Pois a tua palavra diz: não endureçais os vossos corações. Sejamos nós os primeiros a percebermos que não está bom como está. Que nós sejamos os primeiros a sermos incomodados e dizermos, antes que o Senhor nos traga qualquer cobrança: Deus não está bom. Eu já não sou mais aquele crente que eu fui. Eu já não trago mais aquele
fogo aceso no meu coração como eu trazia. Quando eu não vou à tua casa, quase pouco pesa. Mas Deus, a mensagem de hoje, o tema de hoje é um tempo chamado hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, chore canto de Nail Subier. O Senhor, Ele quer preparar as nossas veredas, caminhos poderosos com Ele, para que nós não esqueçamos que Ele nos fez uma joia preciosa. E Ele disse para nós: cuida do teu coração, cuida da tua sensibilidade, cuida do teu fervor, cuida da tua esperança. Se houver alguma coisa que se contraponha a isto, diga: Deus, hoje, faz hoje, muda hoje, levanta hoje, restaura hoje. Não olhe para os homens, olhe para Jesus. Não olhe para os homens, olhe para Jesus. As pessoas estão olhando para os homens. Um dia olharam para Moisés e falaram de Moisés, mas o que os adiantou falarem de Moisés? Ele era imperfeito como todos nós, mas diante das suas imperfeições, ele fazia o que Deus lhe mandou fazer. Para Deus, o homem precisa não ser perfeito, mas denunciar as suas imperfeições. Orai os olhos do coração. Eu posso enxergar quem entender. Se diante do teu altar, sacrificar.
tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois da ceia, Jesus tomou também o vinho e, tendo dado graças, disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Pois todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do vinho, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos dar graça com a bispa. Te somos gratos, Senhor, por esse pão que simboliza o teu corpo, que foi partido por nossa causa. Ao comermos deles, do teu corpo, nós recebemos vida e abundante vida. Semelhantemente, esse vinho simboliza o teu sangue, moeda de compra no mundo espiritual. Compraste as nossas vidas para ti mesmo. Jamais nos esqueceremos de um amor tão grande, de um amigo tão leal, tão fiel. Ao bebermos desse vinho que simboliza o teu sangue, nós recebemos toda sorte de cura, recebemos vida plena, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos chamar aqui o coral, os bispos, para servir conosco a ceia, os pastores.